A gaiola dourada. Por trás de toda grande fortuna, existe uma sombra que dinheiro nenhum consegue iluminar. E, no caso da família Onassis, essa sombra era um legado de perdas profundas. Existe uma fotografia de 1985 que diz praticamente tudo o que você precisa saber. Ela mostra uma jovem mãe segurando sua filha recém-nascida em uma ilha grega, cercada por um luxo inimaginável. Em apenas 3 anos, aquela mãe estaria morta. E aquele bebê herdaria bilhões que nunca pediu, além de um legado de tragédia do qual jamais conseguiria escapar. O nome Onassis significava poder, impérios de navegação e ilhas particulares. Mas para as mulheres que carregaram esse sobrenome, significava algo muito mais sombrio. Christina Onassis viu toda a sua família morrer antes mesmo de completar 30 anos. Sua filha, a Tina, herdou uma fortuna tão gigantesca que veio acompanhada de seguranças armados e de um isolamento tão absoluto que ela passaria a vida tentando ser qualquer pessoa, menos uma Onassis. Esta é a história de 2 gerações de mulheres que tinham tudo o que o dinheiro podia comprar e nada daquilo que ele jamais conseguiria comprar. É uma dinastia construída sobre as águas. Os primeiros anos de Christina Onassis. Para entender o peso dessa coroa, é preciso olhar para a base sobre a qual ela foi construída, começando no coração de Manhattan. Christina Onassis nasceu em 11 de dezembro de 1950 em um hospital de Manhattan, chegando a um mundo que a maioria das pessoas só conhece pelos filmes. Seu pai, Aristótle Onassis, estava construindo o que se tornaria um dos maiores impérios de navegação do planeta, controlando frotas de petroleiros que levavam petróleo do Oriente Médio para a Europa e para a América. Sua mãe, a Tina Livanos, chamada de Tina por todos que a conheciam, também vinha da realeza grega do setor marítimo. Seu avô, Stavros Livanos, havia fundado sua própria dinastia naval. Juntos, os pais de Christina controlavam petroleiros que cruzavam oceanos, cargas que abasteciam nações, dinheiro capaz de comprar ilhas e influenciar governos. A infância de Christina não foi normal em nenhum sentido da palavra. Ela não tinha um quarto como as outras crianças. Tinha suítes em várias propriedades. Ela não tinha uma casa. Tinha residências espalhadas por continentes, cada uma mais grandiosa do que os maiores sonhos da maioria das pessoas. Paris, Atenas, Antibes, Monte Carlo, Nova York. Onde quer que os ricos se reunissem, a família Onassis tinha presença. A vida a bordo do Palácio Flutuante. A verdadeira dimensão da riqueza dos Onassis era melhor representada por seu refúgio marítimo, uma embarcação que se tornou símbolo de uma era. Christina passou grande parte de seus primeiros anos no iate da família, o Christina, um palácio flutuante batizado com o seu nome. Ele havia sido convertido a partir de uma fragata canadense em algo parecido com um pequeno hotel de luxo. As louças e metais dos banheiros eram banhados a ouro. Obras originais de Picasso e de outros grandes mestres decoravam as paredes. Havia uma piscina revestida de mosaicos que podia ser esvaziada e transformada em pista de dança. A sala de brinquedos dela, no iate, foi decorada por Ludwig Bemelmans, o famoso artista que criou os livros da Madeleine. Suas bonecas, e ela tinha dezenas delas, usavam roupas desenhadas pela casa de moda Christian Dior. Ela montava pôneis que haviam sido presentes do rei da Arábia Saudita para seu pai. Mas uma riqueza assim não protege ninguém da dor. Ela apenas faz com que a dor seja diferente, mais visível e mais pública. As fotografias aparecem em mais jornais. Os sussurros viajam mais longe. As feridas são abertas diante das câmeras. Uma infância marcada pelo dever. Enquanto o mundo via uma vida de lazer, a realidade das crianças Onassis era feita de preparação rigorosa e vigilância constante. Christina tinha um irmão mais velho, Alexander, nascido em 1948. Desde o nascimento, ele era preparado para assumir o império de navegação, para ser o herdeiro de Aristótle e para levar adiante o nome Onassis. Christina o adorava, seguia seus passos por toda parte quando eram pequenos e o admirava com aquela devoção que só uma irmã mais nova consegue ter. Os dois foram criados por um exército de empregados, governantas que lhes ensinavam francês, inglês e grego, tutores que insistiam em matemática e história,
e guarda-costas que acompanhavam cada movimento. O pai estava sempre trabalhando, sempre viajando, sempre ao telefone fazendo negócios que envolviam milhões de dólares e afetavam milhares de trabalhadores. Ele desaparecia por semanas em viagens de negócios e depois voltava com presentes extravagantes e histórias de negociações em capitais estrangeiras. A mãe tentava dar estabilidade aos filhos, tentava criar algo próximo de uma vida familiar normal, apesar dos iates, das propriedades e da equipe interminável. Mas como criar normalidade quando fotógrafos seguem seus filhos por todos os lados e cada detalhe da sua vida aparece nos jornais do mundo inteiro? A ruptura de uma dinastia. Educação e status não conseguiram proteger a família das pressões internas que acabariam destruindo sua vida privada. Christina estudou em escolas particulares caríssimas, mudando de uma para outra conforme a família se deslocava por causa dos negócios do pai. The Hewitt School, em Nova York, onde filhas de milionários americanos aprendiam a se tornar jovens damas impecáveis. St. George's College, em Lausanne, na Suíça, uma escola de formação para onde a aristocracia europeia enviava seus filhos. Queen's College, em Londres, embora ela tenha ficado ali apenas alguns meses. Mas ela nunca permanecia em lugar nenhum tempo suficiente para realmente pertencer, para fazer amizades duradouras ou para sentir que fazia parte de algo além da fortuna da família. Então, as rachaduras no casamento de seus pais se tornaram impossíveis de ignorar. O caso de seu pai com Maria Callas, a cantora de ópera, virou notícia no mundo inteiro. Callas era uma das sopranos mais famosas de sua geração, celebrada por suas apresentações em La Traviata e Tosca, e se tornou a obsessão de Aristóteles. Ele a perseguia incansavelmente, cobria-a de joias e a levava em cruzeiros a bordo do Christina, enquanto ainda era casado com Tina. Humilhação pública e dor privada. O fim do casamento de seus pais se desenrolou como uma ópera trágica diante do mundo, deixando marcas profundas na jovem Christina. As fotografias dos dois juntos apareciam em todos os jornais e em todas as revistas de fofoca. Christina via fotógrafos acampados diante de suas casas, colunas sociais dissecando os assuntos privados de sua família e a humilhação de sua mãe virando entretenimento para o público. Tina Livanos tentou manter a dignidade durante tudo aquilo, tentou proteger os filhos do pior. Mas não existe proteção possível para crianças diante de um espetáculo público desse tamanho. Christina tinha 9 anos, idade suficiente para entender o que os sussurros queriam dizer, idade suficiente para enxergar a dor nos olhos da mãe, e idade suficiente para odiar os fotógrafos, os repórteres e a amante do pai. Em 1960, quando Christina tinha 10 anos, seus pais se divorciaram. Tina levou os filhos embora e se mudou para a Inglaterra, onde esperava que eles pudessem ter alguma privacidade. Em 1961, ela se casou novamente com John Spencer Churchill, o 11º Duque de Marlborough, um aristocrata britânico que parecia oferecer o tipo de vida estável e respeitável que Aristóteles nunca conseguiria proporcionar. A chegada de Jackie Kennedy. No momento em que a família buscava estabilidade, um novo casamento chocou o mundo e afastou ainda mais os filhos Onassis do pai. Aristóteles, enquanto isso, continuou por anos seu relacionamento muito público com Maria Callas. Mas em 1968, ele voltou a surpreender o mundo ao se casar com alguém completamente diferente. Jacqueline Kennedy, viúva do presidente John F. Kennedy. O casamento virou manchete internacional e dominou a cobertura da imprensa por meses. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos se casando com um magnata grego da navegação. A realeza americana se unindo à riqueza grega. Christina e Alexander desprezavam essa união. Os dois haviam implorado ao pai para que não se casasse com Jackie. Não confiavam nela, achavam que ela estava interessada no dinheiro e acreditavam que ela jamais poderia substituir a mãe deles, nem mesmo a amada Callas de seu pai. E apesar das declarações públicas em contrário, apesar das fotos de encontros familiares que sugeriam outra coisa, a relação entre Christina e sua madrasta era fria, tensa e marcada por uma desconfiança mútua que duraria até a morte de Aristóteles. Uma teia de alianças trágicas. A árvore genealógica da família
continuou crescendo de formas cada vez mais complexas e perturbadoras, como se imitasse o enredo de uma antiga tragédia grega. O pior é que Tina, mãe de Christina, fez sua própria escolha chocante em 1971. Ela se divorciou do Duque de Marlborough e se casou com Stavros Niarchos, um dos homens mais ricos da Grécia e o maior rival de Aristóteles nos negócios. Mas Stavros também era viúvo da própria irmã de Tina, Eugênia, que havia morrido em circunstâncias profundamente suspeitas em 1970. A morte de Eugênia foi considerada uma overdose de barbitúricos, mas havia rumores de abuso e perguntas sobre o que realmente teria acontecido naquela noite. Para Tina se casar com o viúvo da própria irmã, para Christina de repente ter Stavros Niarchos como padrasto, aquilo parecia uma traição a tudo. Quando Christina chegou ao início dos 20 anos, sua árvore familiar parecia saída de uma tragédia grega. Seu pai casado com Jackie Kennedy, sua mãe casada com o rival do pai, que também era viúvo de sua tia morta, seu irmão Alexander mal falando com qualquer um dos pais, e Christina presa no meio de tudo isso, assistindo à disfunção da própria família se desenrolar diante do mundo. O primeiro casamento e a primeira tragédia. Em busca de amor, Christina fez escolhas que a colocaram contra o pai e deram início a um ciclo de corações partidos. Ela tinha 20 anos quando se apaixonou pela primeira vez, ou pelo que acreditava ser amor. Ele se chamava Joseph Boker, um empresário do setor imobiliário de Los Angeles. Tinha 47 anos, era divorciado e pai de 4 filhas. Era charmoso e parecia se importar com ela pelo que ela era, não pelo seu dinheiro nem pelo seu sobrenome. Em julho de 1971, os dois se casaram em Las Vegas. Aristóteles ficou furioso. Um corretor imobiliário americano de meia-idade não era o par que ele imaginava para a filha. Ele queria que Christina se casasse com alguém de outra família do setor marítimo para fortalecer laços comerciais e manter a fortuna dentro do mesmo círculo. Pressionou-a sem descanso, tornou sua vida impossível, ameaçou cortá-la da herança e deixou claro que, enquanto ela permanecesse casada com Boker, estaria morta para ele. 9 meses depois, Christina e Joseph se divorciaram. Ela escolheu o pai em vez do marido, escolheu o nome da família em vez da própria felicidade. Era um padrão que se repetiria ao longo de toda a sua vida. A morte do herdeiro. A base do Império Onassis foi abalada até o núcleo por um acidente repentino que tirou da família o seu futuro. 2 anos depois, em janeiro de 1973, o mundo de Christina desmoronou completamente. Alexander pilotava um pequeno hidroavião Piaggio, decolando de Atenas para o que deveria ser um voo de rotina. Algo deu errado. O avião caiu pouco depois da decolagem. Alexander sofreu graves ferimentos na cabeça. Foi levado às pressas para o hospital, mas os danos eram severos demais. Morreu 24 horas depois, sem jamais recuperar a consciência. Tinha 24 anos, era o herdeiro do pai, aquele que deveria assumir o império de navegação e levar adiante o legado Onassis. O acidente foi investigado minuciosamente. Inspetores examinaram os destroços, entrevistaram testemunhas e analisaram todas as causas possíveis. A conclusão oficial foi falha mecânica, um problema nos controles da aeronave. Mas Aristóteles nunca acreditou nisso. Convenceu-se de que havia sido sabotagem, de que alguém tinha adulterado o avião para matar seu filho. Contratou investigadores particulares, exigiu novas apurações e se recusou a aceitar que aquilo pudesse ter sido simplesmente um acidente trágico. Um pai destruído pelo luto. A perda do filho transformou Aristóteles Onassis, de titã da indústria, em um homem assombrado por tudo o que poderia ter sido. A verdade já não importava. Alexander se foi. O menino de ouro, o herdeiro escolhido, aquele que deveria fazer o nome Onassis significar algo além de dinheiro e navios. Morto aos 24 anos, antes de cumprir qualquer uma das promessas que o pai enxergava nele, antes de viver a própria vida nos próprios termos. Aristóteles ficou devastado de uma forma que o transformou por completo. Amigos diziam que ele envelheceu 10 anos em uma semana. A chama que o havia levado a construir seu império, a energia implacável que o tirou da pobreza na Turquia e o colocou entre os homens mais ricos da terra, tudo isso se apagou.
Ele havia perdido o filho, seu sucessor escolhido, e algo dentro dele se quebrou de um jeito que nunca mais se curaria. Foi então que ele se voltou para Christina e começou a prepará-la para assumir os negócios no lugar de Alexander. Ocupando o lugar de Alexander, Christina foi obrigada a abandonar a própria identidade para se tornar a líder de que o pai precisava desesperadamente depois da tragédia. Ela tinha 22 anos, estava de luto pelo irmão e, de repente, o pai esperava que ela ocupasse o lugar de Alexander, que se tornasse a herdeira que nunca havia sido destinada a ser. Foi enviada para Nova York para trabalhar nos escritórios da empresa na Fifth Avenue. Recebeu aulas intensivas sobre operações marítimas com os conselheiros mais confiáveis de Aristóteles e passou a acompanhá-lo em viagens de negócios para aprender como os acordos eram negociados, como os capitães eram administrados e como funcionava a imensa máquina de um império de navegação. Mas ela não era Alexander. Ela sabia disso, e o pai também. E essa diferença assombrava os dois. Alexander havia sido criado desde o nascimento para herdar. Christina havia sido criada para se casar bem, para fortalecer alianças comerciais por meio de uniões estratégicas com outras famílias do setor marítimo. A função não combinava com ela, e ela sabia que Aristotle a estava ensinando por necessidade, não por acreditar em suas capacidades, provando seu valor em Mônaco. Apesar das dúvidas ao seu redor, Christina se dedicou ao negócio da família com uma determinação surpreendente. Ainda assim, ela tentou. Trabalhava longas horas na sede da empresa em Mônaco. Aprendeu sobre rotas de petroleiros e contratos de carga, sobre futuros de petróleo e apólices de seguro, e sobre os 1000 detalhes envolvidos na administração de uma frota de navios. Queria provar ao pai que era capaz, que a morte de Alexander não havia condenado os negócios da família e que o nome Onassis não morreria com ele. Então, em outubro de 1974, apenas um ano e meio depois da morte de Alexander, Christina recebeu uma ligação que a perseguiria pelo resto da vida. Sua mãe, Tina, havia sido encontrada morta em um hotel em Paris. Tinha apenas 45 anos. A causa oficial foi registrada como ataque cardíaco, mas a autópsia contou outra história. Tina morreu de edema pulmonar provocado por uma overdose de barbitúricos. O peso da maldição. Onassis. Com a perda da mãe, Christina se viu cada vez mais isolada em um mundo que parecia se fechar ao seu redor. Se foi acidente ou intenção, ninguém poderia afirmar com certeza. Tina era infeliz no casamento com Stavros Niarchos. Isso estava claro. Ela lutava contra seus próprios demônios, contra seu próprio luto pela morte de Alexander. Mas se ela quis tomar comprimidos demais, ou se tudo foi apenas um acidente trágico, o resultado foi o mesmo. A mãe de Christina estava morta, e Christina herdou seu patrimônio de 77 milhões de dólares, junto com mais uma camada esmagadora de dor. Em 29 meses, Christina perdeu o irmão e a mãe. As duas pessoas que haviam compartilhado sua estranha infância dourada, que entendiam o que significava ser uma criança Onassis de um jeito que ninguém mais poderia entender. A imprensa chamou aquilo de maldição dos Onassis, apontando para o padrão de tragédias que parecia seguir a família. Para a família, porém, aquilo não era maldição, era simplesmente insuportável. Christina, ainda sem ter completado 25 anos, estava sozinha com o pai em um mundo que parecia determinado a destruir todos que ela amava. A morte de Aristóteles e a nova herdeira. A morte do patriarca deixou Christina como a única guardiã de uma enorme fortuna global e de todos os seus fardos. Então, em março de 1975, Aristóteles Onassis morreu. Pneumonia brônquica, embora sua saúde já estivesse se deteriorando desde a morte de Alexander. Ele tinha 75 anos e deixou para trás um império estimado em $500 milhão. Christina herdou 55% dele. O restante foi para uma fundação criada em memória de Alexander. Jackie Kennedy, viúva de Aristotle, recebeu 26 milhões em um acordo. Mas a maior parte da fortuna, Onassis, os navios, as empresas e a responsabilidade sem fim, caiu sobre Christina. Ela tinha 24 anos. Christina tentou. Tentou de verdade ser aquilo que o pai queria, administrar o Império Marítimo, provar que era digna do nome Onassis.
Trabalhava na sede da empresa em Mônaco, participava de negociações e tomava decisões sobre rotas de petroleiros e contratos de carga. Algumas pessoas questionavam se ela era capaz, se uma jovem mulher conseguiria lidar com uma operação tão enorme. Mas ela provou que estavam erradas. Manteve os negócios funcionando com sucesso por anos. Uma busca desesperada por amor. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de Christina continuou sendo uma sequência de tentativas fracassadas de encontrar uma conexão humana verdadeira. Mas negócios não eram o que Christina queria. Dinheiro não era o que ela precisava. Ela era desesperadamente, dolorosamente solitária. E continuava procurando amor em lugares onde jamais o encontraria. 4 meses depois da morte do pai, em julho de 1975, Christina se casou com Alexander Andreades. Ele vinha de uma importante família grega do setor marítimo. Parecia o tipo de união que Aristóteles teria aprovado. Era praticamente um casamento arranjado, uma união entre dinastias da navegação. Durou 14 meses. Em 1978, Christina fez algo que chocou todos que a conheciam. Casou-se com Sergei Kauzov, um agente marítimo russo que havia conhecido durante negociações em Moscou. Ele era um funcionário soviético de pouca importância, modesto em todos os sentidos, com um olho de vidro que às vezes retirava e recolocava em público. Morava em um apartamento de 2 cômodos com a mãe. Colecionava gravatas e jogava badminton. O caso russo e os demônios internos. O casamento de Christina com um funcionário soviético levantou sobrancelhas e alimentou rumores, mas foram suas lutas internas que se provaram mais perigosas. O que Christina viu nele, ninguém jamais entendeu de verdade. Talvez fosse o fato de ele parecer desejá-la por ela mesma, não pelo nome Onassis nem pelo dinheiro dos Onassis. Talvez fosse porque ele a tratava com uma dignidade que seus maridos anteriores não tinham demonstrado. Ou talvez ela estivesse apenas tentando desesperadamente escapar da vida em que havia nascido. Eles se casaram em Moscou em agosto de 1978. Christina se mudou para o pequeno apartamento da mãe dele. Durou 4 dias antes de ela ir embora. Embora Kauzov a tenha seguido para o Ocidente e os dois ainda tenham tentado fazer o casamento funcionar por mais algum tempo. A união terminou em divórcio depois de 16 meses, em maio de 1980. Alguns diziam que Christina lhe deu um navio como parte do acordo. Outros especulavam que ele teria sido um agente da KGB o tempo todo, enviado para se aproximar dela em busca de informações. A verdade provavelmente está em algum ponto entre essas versões. Ao longo de todos esses casamentos, de todas essas tentativas desesperadas de encontrar conexão, Christina lutava contra demônios que ninguém conseguia ver do lado de fora. O preço físico da turbulência emocional. A pressão de sua vida pública e de seu luto privado se manifestou em um ciclo destrutivo de problemas de saúde e dependências. Christina lutava constantemente contra o peso, uma obsessão que consumia seus pensamentos e sua energia. Entrava em dietas extremas, passava semanas se privando de comida, perdia quantidades dramáticas de peso e depois recuperava tudo, e ainda mais quando a depressão voltava e ela se consolava com comida. O ciclo se repetia sem parar, uma manifestação física da turbulência emocional que ela não conseguia controlar. Aos 30 anos, foi diagnosticada com depressão clínica, embora qualquer pessoa que a conhecesse pudesse dizer que ela sofria havia anos. Os médicos receitavam barbitúricos para a ansiedade, anfetaminas para ajudar na perda de peso e comprimidos para dormir, porque ela não conseguia desligar a mente à noite. Ela se tornou dependente de todos eles, tomando pílulas para acordar, pílulas para funcionar durante o dia, pílulas para dormir e pílulas para anestesiar a dor constante da solidão. Uma vida de exposição pública e lágrimas privadas. Mesmo enquanto se destruía diante dos olhos do público, Christina continuava sendo uma figura de fascínio trágico para a mídia global. Foi hospitalizada por overdoses mais de uma vez, embora a família tentasse manter esses episódios em segredo. A imprensa sabia de qualquer forma, ou suspeitava, e os rumores a seguiam por onde quer que fosse. Instável, perturbada, a pobre menina rica que não conseguia lidar com a própria fortuna, a herdeira trágica se autodestruindo em câmera lenta.
Diziam que ela consumia 20 latas de Coca-Cola por dia, a cafeína e o açúcar funcionando como mais uma forma de automedicação. Amigos contavam que ela chorava constantemente e desabava sem aviso, tomada por um luto que nunca parecia diminuir. Em uma entrevista depois da morte do pai, ela disse que havia perdido todos eles: o pai, a mãe, Alexander. Disse que estava completamente sozinha. E apesar de todo o dinheiro, apesar dos iates, das propriedades, dos empregados e do império empresarial, ela estava absolutamente certa. O nascimento de Atina e a traição final. Uma nova esperança chegou na forma de uma filha, mas a alegria durou pouco quando antigos padrões de traição voltaram à tona. Christina queria mais uma coisa. Queria um filho, alguém para amar e que a amasse de volta de forma incondicional, alguém que não fosse embora. Em março de 1984, Christina se casou pela quarta vez. Thierry Roussel era um herdeiro francês da indústria farmacêutica, bonito, sofisticado e administrador de uma agência de modelos masculinos em Paris. Eles se conheciam desde a infância e eram amigos havia anos. Por algum tempo, parecia que esse casamento poderia realmente dar certo. Em 29 de janeiro de 1985, Christina deu à luz uma menina. Chamou-a de Atina, em homenagem à mãe de Christina, levando adiante o nome da família na tradição grega. Por um breve momento, Christina teve o que sempre quis: uma filha sua, uma família que poderia construir nos próprios termos. Mas o casamento já estava desmoronando. Thierry mantinha um caso com uma modelo sueca chamada Marianne Landage. Ele teve 2 filhos com ela, enquanto ainda era casado com Christina. O fim repentino de Christina Onassis. O ciclo de tragédia chegou à sua conclusão para Christina em uma propriedade tranquila, longe das rotas marítimas de seu pai. Quando Christina descobriu a traição, aquilo a destruiu. Eles se separaram e iniciaram o processo de divórcio. Christina manteve a guarda de Atina e mergulhou na maternidade de uma forma que ela mesma nunca havia experimentado. Estava determinada a criar a filha pessoalmente, não por meio de babás e governantas. Queria dar a Atina aquilo que nunca teve: um pai ou uma mãe presente, estabilidade e algo próximo de uma infância normal. Mas Christina ainda lutava contra seus vícios, ainda enfrentava a depressão e ainda era assombrada por todas as perdas, pelos casamentos fracassados e pelo peso de ser a última Onassis. Em novembro de 1988, Christina visitava amigos em uma propriedade rural em Tortuguitas, nos arredores de Buenos Aires, na Argentina. Em 19 de novembro, sua empregada a encontrou na banheira. Ela estava inconsciente e não respondia. Quando conseguiram levá-la ao hospital, já era tarde demais. Christina Onassis estava morta aos 37 anos. A menina mais rica do mundo. Com apenas 3 anos, Atina Onassis se tornou o rosto de uma fortuna que era jovem demais para compreender. A autópsia não encontrou sinais de suicídio, nem indícios de crime, nem overdose de drogas. A causa oficial foi um ataque cardíaco provocado por edema pulmonar agudo. Anos de dietas radicais, anos de dependência de comprimidos e anos de estresse e luto finalmente cobraram seu preço. Ela foi enterrada na ilha de Scorpius, no túmulo da família, ao lado do pai e do irmão Alexander. Deixou um patrimônio de aproximadamente 250 milhões de dólares e deixou uma filha de 3 anos que agora carregaria sozinha todo o peso da maldição Onassis. Atina Onassis se tornou, da noite para o dia, uma das crianças mais ricas da Terra. Aos 3 anos herdou a fortuna da mãe, incluindo ilhas, propriedades, empresas, frotas de petroleiros e contas bancárias espalhadas por continentes. A imprensa a chamou de menina mais rica do mundo, mas o que ela realmente herdou foi isolamento e tragédia. Uma infância sob guarda. A criação de Atina foi definida por segurança extrema e por uma amarga disputa pelo controle de sua herança. Christina não confiava em Thierry Roussel. Mesmo antes do divórcio, havia criado proteções para na herança de Atina. Nomeou um conselho de administradores gregos para controlar o dinheiro até que Atina completasse 18 anos. Thierry precisaria da aprovação desse conselho para qualquer quantia que gastasse em nome da filha.
Foi uma decisão que moldaria toda a infância de Atina. Thierry levou Atina e desapareceu da vida pública o máximo que pôde. Em 1990, menos de 2 anos após a morte de Christina, casou-se com Marianne Landhage, a modelo sueca com quem havia tido um caso durante o casamento com Christina. Eles tiveram mais 2 filhos juntos, Eric e as gêmeas Sandrine e Joanna, dando a Atina um meio-irmão e 2 meias-irmãs. Thierry estava decidido a criar a Tina da forma mais normal possível, ou ao menos dentro da sua versão de normalidade, para uma criança que valia centenas de milhões de dólares. A bolha à prova de balas. Apesar das tentativas do pai de oferecer normalidade, a vida de Atina era tudo, menos comum, vivida atrás de vidros reforçados e vigilância constante. Eles se estabeleceram na Suíça, em um mundo confortável, mas não ostensivo para os padrões de bilionários. Atina frequentou escolas públicas comuns em vez de academias particulares exclusivas, embora chamar qualquer coisa em sua educação de normal fosse um exagero. Ela tinha guarda-costas em todos os lugares, ex-integrantes do SASE treinados em antiterrorismo e prevenção de sequestros. Eles a observavam o tempo todo, acompanhavam seus movimentos e criavam ao seu redor uma bolha de segurança que nunca a deixava esquecer que ela não era como as outras crianças. Era transportada em uma limusine blindada, com os vidros escurecidos para que ninguém pudesse ver quem estava dentro. Todas as rotas eram planejadas com antecedência e alteradas de um dia para o outro para evitar padrões que sequestradores pudessem explorar. Toda pessoa que se aproximava dela era verificada, observada e avaliada como possível ameaça. Essa era a realidade da menina mais rica do mundo. O dinheiro comprava sua segurança, mas também comprava seu isolamento. A batalha pelo controle. À medida que a Tina crescia, tornou-se o centro de uma guerra financeira entre o pai e os administradores do patrimônio da mãe. Thierry insistia que ela recebesse a mesma mesada que seus meios-irmãos. Ela usava roupas comuns, nada de grifes ou ostentação. Esperava-se que fizesse tarefas domésticas, ajudasse em casa e não agisse como alguém privilegiado, apesar da fortuna que herdaria. Na superfície, parecia que ele tentava lhe dar uma infância com os pés no chão, evitando que ela se tornasse mimada. Mas havia outra dinâmica em jogo. Thierry travava batalhas constantes com os administradores gregos de Christina pelo acesso ao dinheiro de Atina. Cada despesa que queria fazer em nome da filha precisava ser aprovada pelo conselho criado por Christina em Liechtenstein. Os administradores não confiavam nele, achavam que ele tentava usar o dinheiro de Atina em benefício próprio e questionavam cada pedido de recursos. Thierry ameaçou várias vezes mudar a família para a França, onde teria mais controle e onde as leis tributárias seriam mais favoráveis a ele. Rejeitando o nome Onassis. O peso de sua herança se tornou um fardo que Atina tentou abandonar ao entrar na adolescência. A disputa por dinheiro foi o pano de fundo de toda a sua infância. Ela cresceu sabendo que era diferente, sabendo que havia uma fortuna esperando por ela, sabendo que sua mãe tinha sido famosa e morrido jovem de forma trágica. Mas também cresceu com meios-irmãos que não carregavam o nome Onassis, que não eram o foco de equipes de segurança nem de disputas com administradores, e que podiam simplesmente ser crianças de um jeito que ela nunca pôde. Esse contraste deve ter sido doloroso. Ver Eric, Sandrine e Johanna terem infâncias normais, enquanto a dela era consumida por seguranças, protocolos e pelo peso de um nome que ela não havia escolhido. Quando a Tina completou 13 anos, algo mudou. Ela já tinha idade suficiente para entender o que seu nome significava e o que representava. Em um processo judicial, declarou sentir profunda aversão por tudo que fosse grego. Em uma de suas únicas entrevistas, concedida a uma revista italiana, culpou o nome Onassis por todos os problemas. Ela não era a filha de Christina, não era a neta de Aristóteles. Era apenas uma menina que por acaso havia herdado uma fortuna acompanhada de uma maldição. E não queria ter nada a ver com isso. Encontrando paz na cela. Os cavalos deram a Atina sua única fuga, levando-a a uma nova vida e a um romance controverso. A única coisa que lhe dava alegria eram os cavalos. Ela montava desde pequena e na cela encontrava algo parecido com paz.
Aos 17 anos, mudou-se para Bruxelas para seguir carreira no hipismo, longe da Suíça e do controle do pai, começando a construir uma vida que fosse dela. Conheceu o cavaleiro brasileiro Álvaro Alfonso de Miranda Neto, conhecido como Doda. Ele era 12 anos mais velho, bonito e respeitado no mundo equestre. A Tina se apaixonou intensamente. Thierry não aprovou. Achava que Doda estava interessado no dinheiro de Atina, que era velho demais para ela e que aquilo era um erro. Tentou apertar o controle sobre sua herança para mantê-la dependente dele no acesso à própria fortuna. Mas a Tina havia herdado da mãe mais do que dinheiro. Também havia herdado teimosia, assumindo a herança bilionária. Aos 18 anos, a Tina finalmente assumiu o controle do vasto império, mas essa transição foi marcada por mais uma rejeição de sua herança. Aos 18 anos, em 29 de janeiro de 2003, a Tina passou a controlar sua herança. A extensão total de sua riqueza nunca foi divulgada publicamente, mas as estimativas a colocavam perto de US$ 1 bilhão, talvez mais. Ela possuía mansões, hotéis, ilhas no Mar Egeu, a Olympic Tower em Nova York e participações importantes em empresas em 4 continentes. Tinha 217 contas bancárias, 87 empresas e uma frota de 38 petroleiros. Também herdou o direito de controlar a Fundação Alexander S. Onassis, organização beneficente criada por seu avô em memória de seu tio. Mas quando ela completou 21 anos, o conselho da fundação alterou o estatuto. Retiraram de Atina o direito automático de se tornar presidente. Alegaram que ela nada sabia sobre a cultura grega, não falava grego e não tinha ligação com sua herança. Disseram que ela não tinha o direito de liderar uma instituição grega tão importante. A Tina nunca assumiu o papel que deveria ser seu na fundação. A rejeição doeu e reforçou tudo o que ela já sentia sobre ser uma Onassis. Um casamento brasileiro e uma vida discreta. A Tina buscou uma existência normal no Brasil, longe dos holofotes, concentrando-se em sua paixão pelos esportes equestres. O nome era um fardo, não um legado. O dinheiro era um peso, não um presente. Em 3 de dezembro de 2005, a Tina se casou com Doda de Miranda em São Paulo, no Brasil. Foi uma cerimônia luxuosa com 700 convidados, em sua maioria VIPs brasileiros e pessoas do meio equestre. O pai e a madrasta de Atina não estavam presentes. O casal pediu aos convidados que fizessem doações para instituições de caridade, em vez de dar presentes. Depois do casamento, Atina adotou o nome Atina Onassis de Miranda. Mudou-se para o Brasil, investiu pesado em um rancho no país e se dedicou ao hipismo. Ela e Doda viajavam pelo mundo competindo em eventos equestres de elite, construindo uma vida que, vista de fora, parecia quase normal. Os dois eram sócios da AD Sport Horses, uma empresa de criação e treinamento de cavalos na Bélgica. Por 11 anos, competiram juntos, construíram um negócio juntos e pareciam fazer a relação funcionar. A Tina raramente aparecia em público fora do mundo equestre. Não dava entrevistas e ficava longe dos tabloides. Estava fazendo aquilo que sempre quis, ser qualquer pessoa, menos uma herdeira Onassis. A traição final e o retorno ao silêncio. A estabilidade que a Tina havia construído foi destruída por um escândalo que ecoava as traições do passado de sua mãe. Então, em 2016, tudo desmoronou. Uma mulher belga que havia trabalhado como acompanhante procurou um amigo da família, Alexis Manteakis, com um dossiê. Ele continha provas de um relacionamento de 8 anos com Doda, contas de hotel, recibos de passagens aéreas e fotografias. A mulher estava cansada do comportamento de Doda, cansada de ser um segredo e queria expô-lo. Manteakis publicou os detalhes em seu livro The Storm in the Eye of Atina Onassis. As revelações destruíram o mundo de Atina. Seu marido, o homem por quem ela havia enfrentado o pai, o homem com quem havia construído uma vida, havia sido infiel repetidas vezes durante quase todo o casamento. Eles se separaram imediatamente. As negociações do divórcio começaram, complicadas e amargas. Doda contestou o acordo pré-nupcial, exigiu pensão e brigou pela posse de cavalos que pertenciam aos dois. O processo se arrastou pelos tribunais de Antuérpia, na Bélgica onde eles viviam. O divórcio foi finalmente concluído
em novembro de 2017. A herdeira invisível. Hoje, a Tina Onassis vive em total privacidade, tendo desaparecido com sucesso do mundo que um dia foi obcecado por ela. A Tina, aos 32 anos, estava sozinha de novo. Mudou-se para a Grécia, talvez tentando se conectar com a herança que sempre rejeitou, ou talvez apenas tentando escapar dos destroços de mais um casamento fracassado. Hoje, a Tina Onassis tem 40 anos. Vive principalmente na Bélgica, embora ainda possua propriedades espalhadas pelo mundo. Compete ocasionalmente em provas de salto, embora não com a frequência de antes. Sofreu uma grave lesão na coluna após cair de um cavalo em 2012. E embora tenha se recuperado o suficiente para representar a Grécia no Campeonato Europeu de 2013 e no Campeonato Mundial de 2014, a lesão mudou sua relação com o esporte. Ao longo dos anos, foi vista em alguns eventos sociais, como um casamento em Monte Carlo em 2021, onde era praticamente irreconhecível no meio da multidão. Mas na maior parte do tempo, desapareceu da vida pública de forma tão completa quanto alguém com seu nome e sua fortuna consegue desaparecer. O legado da perda. A história das mulheres. Onassis é um lembrete assombroso de que as maiores fortunas, muitas vezes, podem levar ao isolamento mais profundo. Ela não tem redes sociais, não dá entrevistas e não aparece em tabloides, a menos que alguém consiga fotografá-la em um evento equestre. Conseguiu aquilo que Christina jamais conseguiu. Tornou-se invisível. Mas que tipo de vida é essa? Ter bilhões de dólares e passar os dias se escondendo de qualquer pessoa que possa reconhecer seu nome. Ser a última integrante viva de uma das famílias mais famosas do século XX e não querer ter nada a ver com esse legado. A fortuna Onassis ainda existe, administrada por conselheiros e gestores, gerando renda com contratos de navegação, propriedades e investimentos empresariais. Mas a Tina parece não sentir alegria nem orgulho pelo império que seu avô construiu ou pelo negócio que sua mãe tentou administrar. Ela nunca teve escolha sobre nascer na família Onassis. Nunca pediu para herdar bilhões. Tinha 3 anos quando sua mãe morreu, jovem demais para se lembrar dela com clareza e jovem demais para entender o que havia sido perdido. O peso de um nome. No fim, o Império Onassis permanece, mas a família que o construiu foi consumida pela própria riqueza que a tornou famosa. A Tina cresceu conhecendo Christina apenas por fotografias e histórias, criada por um pai que havia traído sua mãe, cercada por meios irmãos que compartilhavam seu pai, mas não seu nome nem seu fardo. A fundação que deveria ser seu direito de nascimento a rejeitou. O casamento pelo qual ela lutou terminou em traição. A herança que recebeu parece mais uma maldição do que uma bênção. E o dinheiro que deveria lhe dar tudo deu apenas motivos para se esconder. 2 gerações de mulheres, Onassis, Christina e a Tina, mãe e filha separadas pela morte, unidas por dinheiro que nunca pediram e por tragédias das quais não conseguiram escapar. Christina perdeu todos da família em poucos anos devastadores. Casou-se 4 vezes em busca de amor, de conexão, de algo verdadeiro em um mundo onde tudo podia ser comprado, menos a felicidade. Morreu aos 37 anos, deixando uma filha de 3 anos e uma fortuna que parecia mais punição do que presente. A Tina herdou essa fortuna e essa dor. O Império Marítimo Onassis ainda opera, mas a família desapareceu. O declínio é humano, pessoal. A lenta erosão de 2 mulheres esmagadas pelo peso das expectativas e por um nome que prometia tudo e entregou apenas sofrimento. Se esta história da gaiola dourada e do alto preço de um nome lendário mudou a forma como você enxerga o mundo dos ultra-ricos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos revelando histórias escondidas e tragédias pessoais que os livros de história muitas vezes deixam de lado. Junte-se a nós enquanto exploramos a vida daqueles que tiveram tudo, mas passaram seus dias procurando a única coisa que o dinheiro não podia comprar. Nosso próximo mergulho nos arquivos dos poderosos começa em breve.